E aí, gente, tudo bem? Deixa eu fazer um pedido hoje antes da gente começar tudo. Pare o que você está fazendo, dê pausa nesse vídeo, curte o canal, dá um like, me ajuda a fazer essa, como eu tenho chamado, jogo do algoritmo, para poder a gente entregar esse conteúdo para mais pessoas, né? A ideia aqui é um conteúdo gratuito e com qualidade, de modo que um estudante, um profissional do direito que esteja interessado em conhecer mais sobre o Marco Civil da internet e sobre o direito digital, esse tal direito digital aí, com facilidade e gratuidade de acesso, possa ver o conteúdo. Então eu queria pedir para vocês para pararem tudo, curtir o canal e aí a gente continua esse papo agora, beleza? Então beleza, vamos lá. Artigo 10 do Marco Civil da Internet, do que é que a gente está falando agora? A gente falou de um dos pilares no nosso encontro passado, né? Esse encontro eu, você, através da câmera e da internet. A gente falou sobre neutralidade da rede, mas agora a gente pode falar sobre outro pilar, né? Uma marcação jurídica super importante, que é proteção de dados. O artigo 10 do Marco Civil introduz a matéria de proteção de dados com um recorte mais específico, né, e começa esse processo de adequação do Brasil a essa nova realidade, que é a realidade de uma economia de dados e da necessidade de respeito a certos direitos. Hoje, inclusive, a proteção de dados foi erigida, né, através de uma emenda constitucional, a um direito fundamental. Então, a gente tem que falar sobre isso, como eu já alertei em outros momentos, sob o ponto de vista histórico. Né? O Marco Civil ele não é nem a primeira legislação que vai começar a tratar sobre dados, mas é a primeira que explicita o conceito a partir de uma área específica, né, que o direito deve começar a se dedicar. Não só o direito, outras ciências também, porque é um estudo intrinsecamente interdisciplinar. Mas como eu já disse a vocês antes, o debate sobre proteção de dados começa lá no Código de Defesa do Consumidor, ele ganha esse contorno que é contemporâneo, né, no Marco Civil da Internet, e aí outra lei irmã, outro diploma legal irmão, chega para complementar esse sistema, né, esse subsistema de regulação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você já sabe o esquema, eu vou pegar meu celular e vou ler e vou comentar, beleza? Então vamos lá. O artigo 10º fala que a guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso, a gente falou sobre eles antes, lembra? Há aplicações de internet de que trata essa lei, ou seja, todos esses dados que as empresas captam, né, sobre o nosso acesso, tanto na conexão quanto no uso de aplicações, e a gente já falou que a aplicação pode ser tanto esses aplicativos famosos, correntes, Facebook, WhatsApp, aqui o YouTube, quanto uma série de outras coisas, né, o aplicativo bancário e tudo mais. Enfim, a guarda e a disponibilização dos registros desses dados, né, de acesso e conexão, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. O que é que está acontecendo aqui? O Marco Civil, bem na estrutura, né, que a gente já vem falando dele, ele coloca os marcadores principiológicos que devem guiar. Então ele tenta fazer aí um gancho com alguns direitos que já são reconhecidos a nível de outros diplomas mais tradicionais, reconhecidos como direitos também da pessoa, né? Então são direitos relativos à personalidade e tenta fazer um gancho com a Constituição. E aí esses marcadores psicológicos de preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das partes, seja elas envolvidas diretamente naquele registro de acesso ou conexão à aplicação, ela se volta a uma moldura, né? A um marcador que o aplicador do direito ele não pode escapar. Né? Então, parágrafo 1º, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado, a disponibilizar os registros mencionados anteriormente, né, de conexão e de acesso à aplicação, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário do terminal mediante ordem judicial, da forma do disposto na seção 4 deste capítulo, respeitado o disposto no artigo 7º. Basicamente aqui o Marco Civil está fazendo uma conexão também a outro marcador dessa redação da lei, de fazer autorreferências, né? Então ele vai marcando para tentar explicitar algo que a gente já deveria saber por obrigação. O quê? Que o direito é um sistema lógico, que o direito evita antinomias e que o processo interpretativo deve costurar essa dimensão lógica para que não haja antinomias, né? E você deve respeitar o sistema como um todo e não a norma específica. E aí aqui a gente está falando de um princípio que vai se repetir depois,
que é a ideia de que disponibilização de dados pessoais somente por ordem judicial. Né? A gente tem dentro desse diploma específico do Marco Civil e do sistema regulatório da internet no Brasil e dessa economia de dados, uma escolha feita pelo legislador por segurança, né, jurídica e por entender que, por um lado, esse debate é muito atual, não cabe às empresas fazer a regulação. Esse é o debate da autorregulação ou autorregulação regulada. Um dia isso vai chegar aqui no canal. E é um debate muito complexo, em certo sentido, mas muito cheio de inovações do que já existe. Né? Então, a gente tem que pensar, inicialmente, que o marcador jurídico aqui está dizendo que toda disponibilização de dados guardados, porque o próprio Marco Civil obriga a guarda de dados, só ocorrerá mediante ordem judicial. E aí o parágrafo 2º vai e, de novo, o conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitados o disposto no inciso 2 e 3 do artigo 7º. E o que é o inciso 2 e 3 do artigo 7º? Vamos ver lá? Inciso 2 e 3 do artigo 7º. O que é que o artigo 7º entrega para a gente? Eu já fui para o artigo 5º. Artigo 7º está falando do acesso à internet como serviço essencial e está trazendo aquela série de direitos que o Marco Civil elenca, né? Então, 2 e 3 fala de inviolabilidade do sigilo do fluxo das comunicações e das comunicações privadas armazenadas. Então, o que o Marco Civil está tentando fazer aqui é fazer essa autorreferência, ou seja, ele já tinha dito no artigo 7º que esses dados só poderiam ser fornecidos mediante ordem judicial, mas ele está tentando também fazer uma distinção entre os dados de acesso e os dados de comunicação. Aqui entra, por exemplo, os dados que você tem no uso de uma aplicação como mensageiro, né? E essa comunicação está protegida. Então, muitas vezes, e dados certos limites, porque, por exemplo, uma comunicação que é tecnicamente protegida por criptografia não tem como entregar nada além dos metadados e do crumble, né, da mistura de dados que a criptografia provoca. Se o judiciário assim entender, né, mas é preciso também saber esses limites técnicos e interações. Como eu disse, direito digital, vou usar essa expressão, mas direito digital é interdisciplinar por excelência. Então não tem como escapar disso. Parágrafo 3º. O disposto no caput, que é essa entrega desses dados, né, e a guarda deles inicialmente, respeitando a proteção de dados pessoais, não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da legislação, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para requisição. Por que esse parágrafo está aqui? Porque a gente está falando de política pública, né? A gente está falando de disponibilização de dados para produção de política, para produção de planejamento plurianual, para produção de entrega de mercadorias, para a logística do Estado brasileiro. Então, quem detém a competência para a requisição de um dado específico, e aí a gente já pode pensar em LGPD, né? Essa competência para requisição não é competência ampla e restrita, é a competência da autoridade para requisitar o dado competente, por assim dizer, o dado específico, né? O dado final, para poder exercitar uma atividade. Então, alguém que está ali no Ministério da Saúde e vai precisar dos dados de vacinação, por exemplo, não vai ficar requisitando dados naquele mesmo pedido sobre o status da população soro positivo do país, por exemplo. O pedido tem que ser específico, determinado, motivado, né? Da mesma forma, alguém que está no Ministério da Saúde não vai requisitar dados sobre elementos da agricultura no país, porque não tem relevância, né? Então, agora, o processo de requisição de dados passa a ser atrelado à competência de uma autoridade por lei e à competência de outra autoridade mais geral, né, que é um dos poderes de Estado, que é o judiciário. Fora disso, não há autorização para requisição de dados e os dados devem ser protegidos. E o parágrafo 4º, que é o último, porque a gente vai ter aí uma longa série de artigos falando sobre esse tema, né, toda uma dinâmica agora que a gente vai falar sobre dados e guarda de dados no Marco Civil da Internet, ele diz o seguinte: as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto aos segredos empresariais. O que é esse parágrafo? Basicamente, colocando uma obrigação, né, uma obrigação estabelecida em lei ao responsável pela provisão de um serviço, então provedores de conexão ou de aplicação, para que eles informem as medidas e procedimentos de segurança de dados. O que é que a gente está falando aqui no fim e ao cabo? Segurança da informação, né? Então, as medidas de segurança da informação que são implementadas num serviço, vamos dar o exemplo assim mais
POP que o Brasil tenha? WhatsApp. O WhatsApp deve informar, né? E o WhatsApp tem lá um site descrevendo como é que se dão os processos de criptografia, de armazenamento, de criptografia dos backups que não tinha, né? E foi implementado e é muito bom que assim seja. Então todas as medidas de segurança da informação que são implementadas para manter esses dados protegidos. Excetuado aí o quê? Se aquela dinâmica de proteção de dados, se aquela dinâmica de segurança da informação envolver um segredo empresarial. Então o WhatsApp, por exemplo, não vai divulgar a fórmula criptográfica que ele usa, porque isso seria, de um lado, vulnerar a fórmula criptográfica, né? A sua publicação tem um limite do que pode ser publicado e analisado por especialistas, é um segredo industrial, e de outro lado ele não vai liberar um ativo. Né? Um dos ativos do WhatsApp é justamente vender a garantia de segurança e de privacidade. Então a gente está falando aí de todo o aspecto, né, inicial da dinâmica de guarda e entrega de dados no sistema brasileiro. E o Marco Civil inaugura isso, né, de forma muito clara, como eu disse, já tinha antes, mas o contorno começa a ser definido agora. Isso é devido a um acúmulo de estudos e informações no Brasil, né, de 20 anos antes. E a gente começa a ter o direito de proteção de dados, a guarda, as dinâmicas de ação do poder público, qualquer que seja a sua faceta, né, o poder judiciário, o poder legislativo, o poder executivo, e a gente começa então a poder falar em proteção de dados no Brasil. Beleza? Esse é rapidinho, artigo 10, filezinho para vocês. E a gente continua daqui a pouco com o artigo 11, 12, 13, por aí vai, falando de todo esse sistema e a gente acumula todas as informações que vieram antes. Deixa eu trazer uma novidade também aqui que eu acho importante mencionar. Essa novidade é pessoal, tá? Se vocês me seguem lá no Instagram, e se não seguiu ainda, siga. Vocês viram nesses últimos dias que eu anunciei que agora eu faço parte, né? Mudei a trajetória da minha carreira jurídica. Agora eu estou advogando na área específica de direito digital e eu faço parte do escritório Buonori Oliveira aqui em Recife. Então, se vocês tiverem alguma questão que queiram endereçar aí também, indico a vocês seguirem as redes sociais do escritório, porque a gente vai produzir muito material lá também, mais voltado especificamente à prática, né, a casos concretos. E fica o convite para vocês. As atividades aí agora minhas estão divididas entre o IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, e o Buonori Oliveira, e eu vou estar em todas essas arenas produzindo o que elas permitirem e tentando fazer um trabalho massa para todo mundo. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima e muito obrigado por sempre ouvirem e compartilhem esse conteúdo. Pode ser que alguém tenha interesse nele e seja um bom start para iniciar no direito digital.